Fala galera, bem-vindo a mais um conteúdo aqui no meu canal. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Secret Manager integrado ali com a AWS, como que a gente pode pegar essas duas ferramentas que são ali da AWS, como a gente pode também estar integrando com a nossa aplicação Spring, beleza? Eu comecei a preparar um slide, na verdade eu nem terminei, mas assim, os dois próximos slides eu entendo que eu já consigo estar explicando para vocês quais são as vantagens, as características, como que funciona. Então a gente vai para uma explicação um pouco teórica e depois a gente parte para a prática, onde nós iremos, nesse vídeo, criar nosso banco de dados RDS do Postgres. A criação do nosso banco já vai estar vinculada à criação de uma Secret Manager e nós vamos utilizá-la na nossa aplicação Spring. Vamos inserir um registro ali utilizando o Java, utilizando o Spring, e depois a gente dá uma olhada no Dbeaver para ver se o registro foi salvo com sucesso, beleza? Então é isso. Só mais uma coisinha antes de eu continuar o vídeo. Agora no meu canal eu vou estar trazendo uma outra abordagem, que são vídeos mais longos, mais técnicos, mais detalhados, e com isso eu vou estar postando 2 vídeos no mês. Então eu quero estar trazendo essa abordagem para que eu possa trazer algo ainda mais lapidado, trabalhado tecnicamente, e também uma forma de não ficar muito cansado, né? Porque tinha mês aí que eu postava uns 8, 10 vídeos e estava me cansando muito. Mas beleza, vamos lá. Secret Manager, o que é? É uma prática de armazenar, gerenciar e acessar credenciais de forma segura. Então, quando a gente fala sobre Secret Manager, nós estamos falando basicamente de uma forma onde a gente consegue estar protegendo de alguma forma as credenciais da nossa aplicação, ok? Ela vai evitar a exposição de chaves, de API, de senhas ou certificados no código-fonte. Então, falando um pouco sobre este tópico aqui, a nível de Spring, por exemplo, vamos considerar que você tem ali, a biblioteca do Spring Data JPA, e você precisa configurar, o data source, o URL e o password e o username. Se você não configurar, essas coisas, a aplicação nem sobe, Então imagina você ir no Application Property da sua aplicação, lembrando que é algo extremamente sensível, e simplesmente está lá no usuário e no password a senha vazada, o usuário vazado, Então isso não seria algo legal. E com Secret Manager a gente também pode utilizar em aplicações modernas, especialmente em ambiente cloud, que é aquilo que a gente vai ver hoje, e integração também com CI/CD. Então, um dos problemas comuns de pessoas que não utilizam, problemas comuns em quem não utiliza, acabou que essa frase não ficou muito boa, mas problemas comuns de pessoas que não utilizam é uma exposição acidental das credenciais no Git. Então pode ser tanto algo a nível banco de dados, um usuário, uma senha, quanto uma credencial mesmo de uma API, por exemplo, Vamos considerar que o teu código ele precisa consumir uma determinada API, certo? Ele precisa consumir uma determinada API, e com isso você precisa estar se autenticando nessa API, precisando de algum tipo de token, algum tipo de informação que você precisa ali passar em algum cabeçalho, enfim. E caso você não utilize Secret Manager, a pergunta que eu te faço é, você não utiliza Secret Manager, e aí? O que você vai fazer? Onde essa senha ela vai ficar? Ela vai ser uma variável de ambiente? Beleza, já ajuda, Pelo menos não ficaria ali exposto direto. Mas ainda que fosse uma variável de ambiente, o que acontece? A gente teria aqui esses dois problemas principalmente, porque se é uma variável de ambiente e você precisa de alguma forma rotacionar esse token, essa senha, enfim, ou seja, é um token que ele é válido por uma semana ou por um mês. Se é por variável de ambiente, você teria que entrar ali naquela máquina e estar trocando, para a nova que foi definida, entendeu? Então, pode ser algo meio complicado. Agora, se a gente utiliza Secret Manager, o problema ele acaba sendo resolvido, porque você tem a tua aplicação apontando para uma secret e não interessa qual é o valor que está nessa secret, se ela precisar até mesmo se modificar, alterando ali os seus valores sem problema nenhum, desde que o nome seja o mesmo, entendeu? Você consegue então estar sempre utilizando aquela mesma secret com o mesmo nome e conforme for com valores diferentes, com password diferente, com username diferente. Então isso acaba dando um gerenciamento, evitando o gerenciamento manual e erros também, porque aí
Às vezes você tem vários e vários serviços que precisam daquele token, daquela API, e fica fazendo isso de forma manual, em cada máquina, aí você acha que você finalizou em todas, mas faltou alguma. Então, só de você utilizar o Secret Manager, o problema, ele acaba sendo resolvido. Então, vamos lá. Eu vou dar uma pausa aqui, aí eu volto aqui na minha tela da AWS, beleza? Prontinho, aqui estou eu, na minha tela da AWS. Bom, a gente vai fazer aqui na prática, né, a criação do nosso banco de dados. Então vamos lá, né? Então aqui a gente vai utilizar o banco Postgres, ok? Não vou me atentar à versão do mecanismo, tanto que eu só vou subir essa instância e depois de terminar o vídeo já vou matar esse banco de dados. Então aqui para mim não me é interessante, aqui eu tenho um nível gratuito, vou marcar ele. Aqui eu vou colocar um nome de DB YouTube, vou colocar DB Vídeo Aula. DB Vídeo Aula, acho que é um nome bom. E aqui a gente tem, né, o usuário principal, que eu também vou manter o Postgres. E aqui tá a magia, né? Então aqui a gente pode estar clicando em gerenciar as credenciais pelo AWS Secret Manager. Lembrando, pessoal, que quando eu falo de Secret Manager, nesse meu caso, já estou trabalhando com um serviço específico que é o objetivo do vídeo, que é já integrar o RDS com o Secret Manager e jogar na nossa aplicação. Mas nada te impede de você ir direto no Secret Manager e criar alguma credencial de forma direta. Entendeu? E seja para qualquer coisa também. Ou para um próprio RDS, ou para qualquer outra coisa que te seja necessário. Então, beleza. Aqui eu não vou mudar, aqui eu não vou mudar, aqui eu também não vou mudar. Aí aqui tem um ponto muito importante, né? Eu vou utilizar essa default VPC, mas o que acontece? Deixa eu ver onde que tá VPC. Pronto. O que acontece? Nas minhas configurações de grupos de segurança aqui da VPC, eu tive que fazer uma regra de entrada que basicamente é o seguinte: para o Postgres, qualquer origem, ou seja, qualquer IP, qualquer máquina consegue estar se comunicando. Então, ainda que a máquina não esteja na mesma rede, neste caso, né, do nosso banco de dados, sem problema nenhum, de qualquer origem, eu consigo estar fazendo uma requisição, eu consigo estar se comunicando. Eu deixei essa configuração aqui para que justamente a gente possa ver o funcionamento da aplicação, mas é óbvio que isso daqui não é uma boa configuração a nível de produção. Óbvio, você em produção você não vai utilizar essa configuração, né? Você vai restringir o acesso. Mas como eu quero testar aqui na minha máquina local, eu quero bater nesta máquina onde está o RDS, né, que é lá no norte da Virgínia, então isso vai ser necessário, ok? Então, default VPC, ok? Vou mexer nisso, não vou mexer nisso. Aí tinha uma parte aqui que fala sobre questões públicas. Se não me engano, também eu teria que estar habilitando para poder estar funcionando. Configuração adicional, não. Isso aqui é a porta, né, do banco de dados, padrão. Isso aqui eu não vou mexer. Configuração adicional. Deixa eu lembrar aqui, que eu lembro que é preciso também colocar aqui acesso público. Beleza. O RDS atribui endereço público ao banco de dados, que é aquilo que a gente precisa, entendeu? Então a gente também vai precisar disso para que a gente tenha um endereço que seja público e dessa forma a gente consiga estar batendo nele e testando aqui no nosso vídeo, beleza? Então essas são as configurações e eu vou mandar aqui criar o banco de dados. E quando eu criar o banco de dados, já criaram aqui uma secret, tá vendo? Esse é o nome da Secret Manager, beleza? Acho que não tem nem como alterar, né? Acho que uma vez está criado o nome, não tem nem como alterar, né? Mas beleza, esse tá o nome aqui do nosso segredo. Obviamente daqui a pouco eu vou apagar esse daqui também. Quando eu clico em recuperar valor, não tem nenhum valor atribuído, tá vendo? Ok. E enquanto isso, eu vou ter que colocar uma pausa, né, no vídeo, porque tá aqui criando. Então quando ele tiver com status ok, quando ele tiver com status finalizado, a gente continua aqui o nosso vídeo aula e partindo, né, para conclusão, configuração na aplicação Spring, e a gente faz os nossos testes para ver se funcionou tudo certinho, beleza? Então me dá só um minutinho que daqui a pouco eu volto. Fala galera, eu tô aqui de volta, então vamos lá, né? Banco de dados criado com sucesso. Acho que ele tá fazendo aqui algumas coisas, ele tá configurando coisa de monitoramento avançado, não sei exatamente o que seria, mas aqui deu que o banco de dados ele foi conectado com sucesso. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, né? Como a gente marcou que a AWS vai criar um IP público para o nosso banco de dados, né, um IP público aí na internet, eu vou copiar aqui esse endpoint e já vou aqui até no meu dbeaver. Lembrando que o meu dbeaver antes estava com esse daqui, agora se eu der um refresh, né, porque eu fiz alguns testes antes, né, e se eu der algum refresh vai dar erro, beleza, porque eu já não tenho mais aquele endpoint. Então beleza, então aqui tá o nosso host, o nosso usuário é Postgres
e aqui está a nossa senha. Então, voltando aqui na AWS Secret Manager, quando a gente clica aqui em recuperar valor de segredo, agora a gente passa a ter, né, o usuário e a senha. Então, vou clicar aqui para copiar a senha, vou jogar a senha aqui, beleza, vamos testar a conexão. Aparentemente tudo ok, maravilha, conectado com sucesso. Então, vou clicar aqui e isso já deve ser o suficiente para poder me comunicar com o banco de dados que está lá no norte da Virgínia na AWS. Coisa bonita, coisa linda, funcionando. Beleza, deixa eu fechar isso daqui. Ok. Então, então é isso, né? Então, recapitulando, aqui está o endpoint do nosso banco de dados, isso fica no próprio RDS. Aqui fica os nossos valores para o RDS, aqui em Secret Manager. E com isso a gente já tem, né, o mínimo para poder integrar com a aplicação Spring, ok? Agora, partindo para o código, vou fechar aqui tudo. A primeira coisa que eu queria estar mostrando aqui para vocês é o seguinte, vamos lá. Em .xml eu vou estar mostrando quais foram as configurações que eu utilizei. Mas antes disso, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho a fonte. Deixar 125 para poder ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vamos lá. Aquilo que eu precisei, né, basicamente é do Drive, obviamente, do PostgreSQL, do Spring Data JPA, e aquilo que fez toda a magia acontecer, neste meu caso, é essa lib aqui, que é Amazon AWS.SecretManager, e seria esse projeto aqui em específico, é o SecretManager-JDBC. Quando eu estava preparando esse conteúdo, né, na verdade eu tomei uma surra para poder fazer funcionar, porque as libs que eu estava pegando como exemplo dentro da própria AWS me davam os códigos no qual realmente, né, quando eu passava a Secret, eu conseguia recuperar o valor, mas eu precisava de algo mais inteligente do que isso. Eu precisava de algo que já no startar da aplicação já pudesse detectar qual que é a senha ali do banco de dados e já pudesse fazer essa substituição já no start da aplicação. Então eu apanhei, depois de muito tempo eu finalmente consegui encontrar essa lib, e é essa lib que vai fazer com que tudo funcione. E basicamente você vai precisar de uma configuração muito simples, e eu vou mostrar ela aqui para você. A primeira coisa é que quando a gente trabalha com o projeto Spring Data JPA, a gente tem aqui o Spring Data Source.url, ok? Então aqui, em vez de ser só JDBC, Postgres e passar o host, o que a gente vai fazer é JDBC-Secret Manager, não deixe de passar esse Secret Manager, e depois o restante aí do endpoint. Aí o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, né? Eu já tenho um endpoint aqui, né? Eu poderia copiar de lá também, né? Claro. Mas aqui está o endpoint, DB, vídeo aula, papapá, é o IP público que foi atribuído, beleza? Ok, esse é o endpoint. Isso, esse é o endpoint, mas ele vai até o finalzinho, né? Então, deixa eu ver ele aqui. Porque antes estava DB, barra... Tá, vou fazer o seguinte, quer ver, ó? Vou copiar aqui direto, porém, com isso, pessoal, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para poder conseguir configurar, basicamente é o seguinte, né? A gente não tem aqui o Spring Data Source URL, padrãozinho, quando a gente tem um projeto Spring Data JPA. Bom, aqui a diferença é o seguinte, geralmente é JDBC, o banco, né, MySQL, Postgres, enfim, de novo, barra e o host. A diferença é que você vai precisar colocar traço Secret Manager, ok? Você vai precisar fazer essa configuração, e aqui você precisa colocar o host. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou apagar isso daqui e eu vou copiar o host, que seria isso daqui, ok? Prontinho, tá vendo? Substituir aqui o host, porque o que estava antes, né, era dos testes que eu estava fazendo antes de gravar o vídeo. Beleza, o restante se mantém, né? Lembrando que o meu banco de dados, né, o nome dele é Postgres também, ok? E no Data Source Username, olha só que legal, a gente vai precisar simplesmente passar o nome da Secret Manager. Então a gente não tem aqui essa Secret Name, a gente não tem essa Secret Name, que seria isso daqui. Então basicamente você pode copiar, que é o nome do segredo, que você pode clicar em copiar, e com isso você cola aqui no teu projeto, ok? E mais a outra configuração que você vai precisar fazer é que, em vez de você ter um drive do tipo Postgres, SQL, aquele padrão que você já está acostumado, você vai utilizar esse drive aqui, que é o drive da AWS Secret Manager do Postgres, tá vendo? É o drive específico pro Postgres. E se você apagar aqui e deixar só isso daqui, você tem o do MariaDB, do MySQL, do Oracle, do Redshift, do DB2 e etc. Então, nesse nosso caso, a gente vai utilizar o Postgres, ok? E o que isso está
o que isso está sendo, o que isso está fazendo, né, por debaixo dos panos, né? Vou tentar explicar para vocês. Bom, basicamente, esta classe aqui, ela serve como um wrapper para a nossa classe do Postgres de configuração, o nosso drive de configuração do Postgres. Como assim? Quando a gente fala de classes wrappers, a gente fala de classes que acabam encapsulando algo e geralmente trazendo mais funcionalidades. Por exemplo, o integer, o long, o double, são tudo classes wrappers de tipos primitivos. Então o integer é do int, o double com D maiúsculo é do double primitivo e assim por diante. Ok? Então no integer você vai ter vários métodos utilitários e então é uma forma de você encapsular um tipo primitivo dentro de um integer. Aqui a ideia é parecida. Essa classe aqui, ela vai trazer toda a implementação do Postgres consigo, porém adicionando também coisas novas. E o que está sendo em tese, né, adicionado de forma simples para poder explicar para vocês é que esta classe ela vai ter toda a inteligência de poder bater na API da AWS, bater aqui na API do Secret Manager ou do RDS, eu não sei ao certo qual que é consultada de imediato, mas vai bater na API com base aqui no host que você passou, com base no secret name que você passou e com base nas suas credenciais que já devem estar na tua máquina. Com base nessas credenciais e todas essas informações, ele vai conseguir bater na tua conta e com isso ele vai conseguir obter as informações necessárias para poder conseguir configurar o restante. Então lá já tem username, então ele vai precisar apenas substituir pelo valor do username, que no caso lá é Postgres, e o password nem precisei colocar aqui, porque ele coloca pra gente em tempo de execução do projeto, né? Então, enquanto o projeto está subindo, tudo isso que eu expliquei para vocês está sendo feito, ele bate lá no Secret Manager, pega todas as credenciais e já consegue estar até mesmo setando a senha pra gente com base naquilo que nós temos aqui como segredo aqui na AWS, né? Que são aqueles valores, nesse meu caso, essa senha aqui, ok? Eu acabei de falar para vocês a respeito de autenticação, das credenciais, etc. Bom, quando a gente instala o AWS CLI, né, o AWS ali por linha de comando, ele vai pedir para que a gente possa passar duas informações que são muito importantes, que é a Secret Key e a ASIC Secret Key, alguma coisa assim. Eu vou colocar o texto porque eu sempre erro qual que é o nome exato delas, mas são duas coisas muito importantes que sempre pedem pra gente quando a gente tem a aplicação SDK que precisa de autenticar, sempre vai pedir essas duas informações. Então, eu vou deixar o nome correto, né, dessas duas configurações e você vai precisar, né, quando você configurar o AWS bolinha de comando na tua máquina, você vai precisar estar configurando essas duas propriedades, passando as suas credenciais. Então, você vai ter um painel lá na AWS que é o IAM e com isso você lá consegue fazer umas configurações e consegue estar gerando ali essas duas informações necessárias. O objetivo desse vídeo não é entrar nessa parte, então eu vou procurar achar um vídeo bem legal, bem bacana e atualizado para que vocês consigam acompanhar esse vídeo caso vocês nunca tenham feito isso antes, ok? Mas uma vez que está tudo ok, uma vez que os valores estão lá, corretos e tudo mais, você vai ter algo muito parecido com isso daqui, onde aqui no teu usuário, né, você tem aqui o ponto AWS e aqui você tem um arquivo de credenciais e são essas as credenciais que a aplicação vai utilizar na hora de tentar se autenticar com os serviços da AWS, ok? Porque talvez você me pergunte, né? Poxa, Matheus, você não passou nenhuma credencial, você não se autenticou em nenhum momento. Como isso é possível? Isso é possível porque eu tenho aqui as credenciais da AWS aqui neste arquivo, então é este arquivo que está sendo interpretado, que está sendo lido, ok? Beleza, então uma vez que eu fiz isso, eu vou simplesmente subir aqui a aplicação, ok? E vamos verificar se está tudo funcionando. Vamos ver, tá subindo a aplicação e beleza, a aplicação subiu, né? Se eu tivesse algum erro, já nem iria subir, já ia apontar logo de cara. Se a gente for dar uma olhada aqui no nosso banco de dados, né, o nome dele é Postgres, né, ok? Então no esquema público e nas tabelas, nós não temos nada, absolutamente nada. No que eu dou um play aqui e salvo essa entidade do tipo pessoa, vamos ver o que aconteceu. Vamos lá, deixa eu fechar isso daqui, vamos ver o que aconteceu. Vamos dar aqui um refresh. Opa, já era para ter atualizado, né? Atualizar, vamos tentar. Opa, pior que deu um bugzinho aqui, vamos ver o que está acontecendo. Acabaram
acabou bugando aqui tudo. RDS, deixa eu ver, atualizar. Tá bugado aqui o meu Debiv, então deixa eu fechar ele aqui de novo. Eu vou abrir ele aqui de novo, mas aparentemente não deu nenhum erro. Ou deu? Não, deu um erro sim. Deu que a entidade pessoa não existe. E realmente não existe. Mas eu estou dando a permissão para poder... Ah, tá, já sei o que pode estar acontecendo. Será que é isso daqui? Deixa eu dar uma olhada. É bom pegar esses erros aqui ao vivo, que aí a gente vai aprendendo junto também, né? Agora foi. Bom, vamos lá. Vamos carregar aqui de novo. Porque de fato, né, a tabela pessoa não existia, né? A gente acabou de criar o banco, a gente não criou a tabela. Mas passando aquele comando ali, a gente joga a responsabilidade pro banco de dados criar a tabela aí pra gente. Pra aplicação, perdão, criar a tabela aí pra gente. Então tá aqui, tá vendo? ID 1, idade 28, Matheus. A gente mudar aqui, né? Agora não é mais o Matheus, é o Pedro. O Pedro tem 30 anos. Vamos mandar salvar. Lembrando que esse código também ele é sempre carregado no start da aplicação, ok? É uma implementação de linha de comandos, digamos assim. Command Line Runner. Beleza, acho que foi, né? A aplicação foi startada, maravilha. E com isso, dá uma atualizar e tá aqui. ID 2, 30 anos, Pedro. Ou seja, funcionou. E como você pode ver aqui, ó, não tem nenhum log de erro. Tudo certo, tudo funcionando perfeitamente. E é este o cenário que realmente eu esperava. Então nesse vídeo você conseguiu entender a necessidade de você ter esse recurso implementado na sua solução, porque dessa forma agora o nosso password e até mesmo o nosso username ele não está exposto mais. E fora que a gente tem aqui essas configurações de rodízio, né, que eu não expliquei ainda, que basicamente é o seguinte, né, é basicamente o próprio Secret Manager entendendo a necessidade de poder trocar a senha do banco de dados. Então, como você pode ver, ele está aqui habilitado e daqui 7 dias, né, a gente vai ver aí uma troca de credenciais. Eu não sei se chega a mudar o usuário, acredito que não, mas pelo menos a senha é certo que vai alterar. Então imagino que coisa boa, você sempre está trocando a senha, as credenciais, que é algo bom, aumenta a segurança da sua aplicação e ao mesmo tempo você não precisa se preocupar com nada aqui no seu Application Property, porque ele aponta para o Secret Name e é o Secret Name que manda aqui em tudo, ok? Olha que coisa legal, que coisa que acaba otimizando o nosso tempo, evita problemas, como eu falei aqui nesse slide, né? Evita essas dores de cabeça e acaba sendo uma boa prática de desenvolvimento de software. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A AWS não é nenhuma especialidade minha, eu não sou DevOps, mas acho que eu me viro bem com as coisinhas de AWS. Se alguma coisa talvez não ficou tão bem explicada a nível de AWS, diante de alguém, né, diante de você que talvez entende mais de AWS do que eu, sem problema nenhum, pode comentar aqui no vídeo. E é isso, tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fui!